Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz esteja convosco. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo, manda teu fogo, dá-nos teu poder. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, Jesus, que perguntou aos discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? Hoje pergunta a nós: E vós, quem dizeis que eu sou? Não espera, todavia, uma resposta bonitinha, até porque conhece nossos corações. É o nosso testemunho de vida que dirá quem é Jesus. Os profetas, como os aqui citados, João Batista, Elias, Jeremias, eram homens inspirados por Deus. Jesus é mais do que um homem inspirado por Deus. É o Filho de Deus e nascido da Virgem Maria. É o Filho do homem. É, portanto, aquele personagem enigmático do Antigo Testamento que vem da parte de Deus. Ele é o que vem da parte do Pai. Da boca de Pedro, a confissão de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vale lembrar, a pedra não é apenas a fé de Pedro. Parafraseando Santo Tomás de Aquino, que dizia: a graça pressupõe a natureza, a fé pressupõe a natureza. A pedra é Pedro que tem fé. Então, se a pedra é Pedro, Cristo deixa de ser a pedra principal da igreja? Claro que não. Assim, como disse o Senhor, vós sois luz do mundo, ele não deixa de ser a luz, nós somos luz na luz de Jesus, ele não deixa de ser a pedra principal da igreja, porque sobre a pedra que é Pedro, edifica a sua igreja. E continua o Senhor: por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. A igreja, ao longo da história, passou e ainda passa por diversas tribulações. É a barca de Cristo. Mas nada poderá destruí-la. Se ela fosse uma obra humana, com certeza já teria acabado. Sendo ela obra divina, seu fundador é Deus, é o Filho de Deus, a cabeça da igreja. Nada
poderá derrotá-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, continua Jesus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus confiou a Pedro a autoridade de governar, regir o seu povo, o povo de Deus. O Filho do Homem é aquele que vem para restaurar o reino de Israel. Jesus forma um novo Israel, um novo povo de Deus, que não exclui o antigo, ao contrário, o inclui. E este povo é a igreja. Ele quis edificar uma igreja carne e osso, corpo e alma. A igreja é o corpo de Cristo. A cabeça invisível é o próprio Cristo. A cabeça visível, Pedro, que nós carinhosamente chamamos de Papa. Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. Os papas são os sucessores de Pedro. Pedro, Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Alexandre e até o do 167º, Leão XIV. A revelação de que Jesus é o Filho do Deus vivo vem do Pai. Assim como o Filho é o enviado do Pai, Pedro e os demais apóstolos são os enviados do Filho. E nós, irmãos e irmãs batizados, também somos enviados pelo Senhor a anunciar o Evangelho, a dizer ao mundo, não apenas com palavras, mas com nosso testemunho de vida, que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, Filho de Deus, Filho do homem, nascido da bem-aventurada Virgem Maria. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. É o chamado segredo messiânico, porque a hora certa é a Páscoa, a hora da revelação, a hora em que a obra de Deus é concluída no Filho, pelo Filho. Jesus queria evitar ser confundido com o Messias político, o Messias vingador, exterminador. Queria evitar o espetáculo, queria rejeitar toda forma de messianismo que não fosse condizente com aquilo que estava nos planos de Deus, que era desígnio divino. Só existe um Messias, ele. Outros que se declaravam, e ainda hoje se declaram como que Messias, ao longo da história nós já vimos isso muitas vezes. Por sinal, existe até uma síndrome, a síndrome do messianismo, uma doença. Só existe um, o Senhor. Pois bem, que possamos, com a nossa vida, dar testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Filho do homem, o Messias, o Salvador. Confiantes, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Boa semana para todos. Paz e bem.